Rodrigo Vieira de Souza, não sei se vocês conhecem, deu boa noite também. Olha, o meu tá mais rápido que o seu. É o delay, né? Gente, vamos entrar, tá? Ok. Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui nos vendo. Estamos aqui ao vivo na nossa live de hoje, onde a gente vai falar os diferentes nós logísticos que a gente transporte, especificamente de medicamentos, né? A gente sabe que transporte envolve muitas e muitas coisas, né? Mas a gente vai focar nessa parte de medicamentos, onde somos todos profissionais especializados aí, né? Temos uma vivência muito, como eu posso dizer assim, a gente tem uma vivência muito ativa, né? Nesse mundo da logística, do transporte e tudo mais. Então, para quem ainda não nos conhece, eu sou a Renata Curátulo, minha querida gêmea Thaís Vieira, nós somos as farmacêuticas do Grupo Embba. O Grupo Embba é uma empresa que tem hoje o maior foco realmente de a gente desenvolver soluções térmicas para o transporte de medicamentos, né? Transporte de produtos que têm uma sensibilidade de temperatura. Pode não ser medicamento, só medicamentos, a gente tem outros produtos correlatos, enfim. Uma parte imensa de produtos que a gente sabe que tem uma sensibilidade na temperatura, onde seja ela uma cadeia fria ou uma carga seca, ela tem uma temperatura restrita, que deve ser controlada, essa temperatura, para que ela seja transportada, armazenada, distribuída na temperatura ideal, seja qual seja a temperatura do seu produto. Então, nós temos diversas soluções hoje disponíveis no mercado. Também estamos nos especializando ainda mais em algumas soluções para atender as legislações. Estamos aí com uma RDC quentíssima, né? Saiu aqui para a gente semana passada. Ficamos um pouquinho de cabelo em pé aqui. Foi um turbilhão de movimentos que aconteceram na semana passada. E a gente vem desenvolvendo soluções. Aproveitamos essa época de pandemia para desenvolver mais produtos que estão no forno. Então, assim, tem novidade que vai estar saindo em breve. Então, hoje a gente resolveu fazer uma live. Convidamos duas pessoas muito queridas, pessoas totalmente competentes e experientes na área. Então, eu, Renata Curátulo, sou uma das farmacêuticas aqui do Grupo Embba. Tenho mais de 10 anos de experiência nessa parte de transporte e desenvolver projetos e estudos de qualificações térmicas juntos dos meus clientes. Qualificação térmica no geral, né? Tanto de embalagem quanto equipamento, freezer, geladeira, enfim, uma gama de ramificações que levam essa qualificação de transporte, né? Também sou docente do curso do módulo de cadeia fria dos cursos da Racine e tenho aí uma atuação já bem longa no mercado. E apresento a minha parceira gêmea,
aqui da EMBA. Thaís, se apresenta. Oi, boa noite a todos. Bom, eu sou a Thaís, sou farmacêutica aqui da EMBA. Sou responsável junto com a Rê pelo desenvolvimento das embalagens, qualificação técnica de embalagens, de equipamentos, tudo que está relacionado aí à térmica que leve a ter uma qualificação de transporte efetiva, né? Então, aí hoje a gente está aí, convidou o Cleiton e a Leila para bater um papo aí bem bacana com a gente sobre os nós logísticos aí. Também já estou nesse tempo de no ramo de distribuição há 12 anos, 6 anos aqui na EMBA, nesse desenvolvimento de embalagens e soluções. Então, queria agradecer o Cleiton e a Leila por terem aceitado esse convite para a gente bater esse papo aí hoje à noite. Então, a gente decidiu falar sobre os nós logísticos, né? O que são os nós logísticos? Tudo que a gente enfrenta para esse produto chegar até o cliente final. Então, ele passa pelo avião, ele passa pelo caminhão, ele passa pelo navio, ele passa, enfim, pelo trem, claro que o modal ferroviário e até a gente fala o marítimo, né? Não é comum aqui no Brasil, principalmente o ferroviário, a gente sabe que lá fora, Europa principalmente, é muito utilizado, aqui na Argentina não é. Mas, enfim, a gente vai discutir sobre essas dificuldades que a gente tem, a gente vai falar sobre essa época de pandemia que a gente passou, tudo que a gente andou passando aí, quem é dessa área. E para justamente nessa live a gente falar disso, nós convidamos 2 pessoas muito queridas, totalmente competentes, experientes para poder falar do assunto. Então, vou apresentar vocês. Nós temos a nossa mestre Leila Almeida e também temos o nosso doutorando Cleiton Mangini. Então, se apresentem, gente, para muita gente já conhecem vocês, né? Mas quem não conhece vai conhecer agora. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, Rê, Thaís, ao Grupo EMBA. Para mim, é uma satisfação imensa de participar dessa live com vocês, com meu colega Cleiton. Bom, a minha experiência ecologista é longa. Tenho mais de 15 anos de experiência com farmacêutica, tive passagens na área da qualidade, regulatória, agora estou no comercial, já fui e voltei para o comercial. Eu trabalho hoje numa empresa de logística, a Andreani Logística, que é uma empresa especializada na logística da saúde humana, né? Principalmente indústria farmacêutica. Sou membro, uma das coordenadoras do Comitê de Logística Farmacêutica da Abrolog. Também sou docente de um curso de pós-graduação de Logística de Produtos de Interesse à Saúde no Instituto Hassini. E a gente tem trabalhado aí bastante agora com a nova legislação, como a Rê falou. Tem muito trabalho aí que a gente está juntando aí com os colegas, com o pessoal do trabalho, para poder desenvolver aí, chegar desatar alguns nós aí que a gente vai conversar. Para mim, é uma satisfação, gente. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite, a honra de ter você aqui hoje com a gente, meu amor. Bom, boa noite a todos. Agradecer imensamente aí ao Grupo EMBA pelo convite. Fico bastante honrado em falar um pouquinho aqui. É um bate-papo, né? Para dizer a verdade, né? Viemos aqui trocar figurinhas, desatar nós, né? E somos especialistas nisso, né, Leila? Em desatar nós. Farmacêutico na logística é o que mais faz, né? Justamente. E hoje sou o coordenador do curso de pós-graduação e do intensivo, ambos voltados para a logística farmacêutica do Instituto Hassini, onde a Leila é docente, onde a Renata é docente. Então, já estou há 20 anos no mercado e já passei, acredito que, por quase tudo aí nessa loucura da logística farmacêutica, né? Então, espero contribuir hoje com vocês e espero conseguir atender a expectativa de quem está acompanhando hoje aqui a nossa apresentação. Legal, gente. Só para fazer um adendo rapidinho, a gente está fazendo um sorteio, né? Com quem já conhece as nossas lives, sabe que a gente sempre sorteia alguns brindes. Então, dessa vez a gente vai sortear
um kitzinho com um caderno e uma garrafinha térmica, tá? Para isso, eu preciso que vocês preencham o cadastro que está no descritivo do nosso link, aqui no canal mesmo do YouTube tem o descritivo do nosso link. Então, se inscrevam lá, a gente vai fazer o sorteio na sexta-feira. Não vou fazer ao vivo, que nem da outra vez a gente quase fez, mas a gente viu que estava muita gente se inscrevendo. Então, na sexta-feira, acho que pela manhã mesmo, umas 10 horas da manhã, a gente já faz o sorteio. A gente faz ao vivo no nosso Instagram. Então, preencha essa ficha e sigam a gente no Instagram. Então, a gente vai conferir se o pessoal está seguindo, se preencheram a ficha direitinho. E aí, a gente vai sortear nós vamos fazer 3 sorteios, tá bom? Então, não deixam de participar lá, de seguir a gente no Instagram. E agora vamos começar, né, Tá? Vamos lá? Eu já vou começar aí. Vamos ver. Então, como a gente vai falar dos nós logísticos, eu queria que vocês falassem um pouco com a experiência de vocês, né? Quais são as maiores dificuldades da logística farmacêutica nos diferentes modais que a gente tem? Nossa, tem tantas. Então, é assunto. Vamos listar aqui, a gente tem uma hora para começar. A gente não sabe nem por onde começar, né? Mas a gente vai falando e cada um vai adicionando alguma coisa aqui, né? Vou nem falar em épocas de pandemia, né? Aí a criticidade aumenta bastante. Mas para mim, um dos desafios é a parte do transporte aéreo. Por quê? Eu sempre brincava com os meus clientes, ou a gente escolhe isso na parte de cadeia de frio, ou a gente escolhe uma caixa cara e boa, que tem uma performance bem larga, ou a gente paga um frete mais caro. A gente paga um frete para o dia seguinte, ou o próximo voo, para evitar reciclagem de gelo. Reciclagem de gelo nas bases de transporte no Brasil todo, encontrar parceiro adequado, com estrutura de cadeia de frio, capaz de fazer reciclagem de gelo. O que é a reciclagem de gelo? A caixa tem performance para 48 horas, teve um corte de voo, a caixa não embarcou, a caixa tem que ter um prazo, é quase uma bomba relógio, você tem que reciclar aquele gelo para dar mais um respiro para a caixa, manter a temperatura de 2 a 8 até o destino final. O trabalho da qualidade para qualificar todas essas bases, para deixar que eles tenham a capacidade de fazer essa reciclagem de forma adequada, é um sacrifício. É um trabalho muito grande e, para mim, esse é um dos pontos, é um dos nós que a gente encontra no transporte de medicamento. E transporte de medicamento, normalmente, cadeia de frio, tem um valor agregado alto. Então, qualquer falha no processo de transporte é avaria. E avaria é jogar dinheiro fora. Então, todo cuidado é pouco. Para mim, esse é um dos pontos mais importantes. Na pandemia, o transporte aéreo, então, a gente nem se fala nisso. O que se tem que fazer para poder atender aqueles destinos que se fazia no aéreo, mas não tinha voo suficiente para atender, não tem como deixar de vender, não tem como deixar de entregar. Veículo dedicado, refrigerado para atender, foi um desafio. Foi um desafio. Esse é um deles. Fala, Cleiton, enfeita um pouco mais. Aí eu tenho certeza que você tem alguma carta na mão. Posso só falar rapidinho? O Mazali falou aqui, querido professor também, docente, colega nosso, falou que também as dificuldades é a falta de informação precisa entre todos os elos logísticos, né? E, infelizmente, a gente sabe que existe muita falta de informação. A caixa vai passando em todos os pontos e, tipo, não tem diálogo entre uma parte e outra no processo, né, gente? Tem umas etiquetas que se coloca na caixa, porque tem cliente que não permite troca de gelo. Tem que entregar. Se não entregou, já era. Então, a etiqueta ela já fala se pode ou não trocar o gelo. E a etiqueta fala que horas fechou a caixa e qual a performance da caixa. Então, é quase uma bula que ele mas eu concordo com o Mazali, porque nem todo mundo está treinado para ler a etiqueta.
para saber a informação que aquela etiqueta está passando. E se troca o gelo, a reciclagem do gelo, tem que fazer uma nova etiqueta. Então, manter todo o fluxo até o final é um desafio total. Eu concordo, viu, Leonardo? Eu concordo. Eu tive a felicidade de trabalhar junto com os 3 principais modais aí, né, quando se fala de produtos farmacêuticos. Então, trabalhei em transportadoras, né? Trabalhei junto a 2 terminais de carga, que é o do aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Viracopos, e trabalhei no Porto de Santos, né? Então, eu consegui vivenciar esses 3 modais no que diz respeito ao trânsito de cargas de produtos farmacêuticos. Bom, concordo com a Leila. O transporte aeroviário é um dos grandes complicadores aí. Claro que a gente entende que a questão do manuseio da carga é o fator principal aí no que diz respeito à falha dos processos, né, nessa cadeia do frio, quando se trata de cadeia do frio. Então, a questão do manuseio ela é bastante significativa quando se coloca aí na ponta do lápis para saber onde que aconteceu essa falha. Tá? Mas eu tenho que chamar atenção e puxar um pouquinho da sardinha também, já que eu estou em Santos, né, aqui para a questão do transporte marítimo. Né? Como eu falei, eu trabalhei em operador portuário e acompanhei por muito tempo a questão do transporte em containers, né? Containers marítimos, e a gente está começando a enxergar uma nova realidade. Claro, a Leila comentou lá, o transporte de medicamentos, geralmente ele tem um custo elevado, né? É um medicamento, geralmente o valor da carga ela é um valor expressivo, e aí é mais garantido, mais rápido, e menos complicação trazer isso no modal aéreo. Mas a gente já está enxergando um pouquinho a questão também de custo dessas cargas virem no modal marítimo. Né? Tanto é que essa semana aí uma empresa, ela, não sei, não sei se eu posso falar nomes aqui, não vou fazer jabá para ninguém também, porque eu não estou patrocinado, né? Enfim, mas tem uma empresa aí que começou a fazer o quê? Aqui na América Latina não é comum fazer consolidação de cargas com temperatura controlada, né, em reefer. Ou seja, a gente só enxerga a situação do full container, né? E agora a gente tem a possibilidade de dividir esse container reefer, uma temperatura controlada aí de 2 a 8 graus, por exemplo, com empresas que trazem produtos que não conseguem completar um container. Então, elas dividem esse frete. Existem as empresas consolidadoras de carga que fazem essa negociação e dividem este container. Claro, oferecendo esse serviço com cargas compatíveis e com a mesma temperatura, é claro. Né? Então, a gente já está vendo um movimento que para atender um pouquinho aí a questão da importação de produtos farmacêuticos num modal que a gente entende que é arriscado, no meu ponto de vista não é, tá? É o manuseio quando está na origem ou quando chega aqui no destino, tá? Mas hoje já está tendo uma demanda aí de uma oferta, né, desse tipo de trabalho, tá? Então, a gente enxerga que isso são possibilidades, isso reduz custo e isso dá alternativa para o importador, né? Seja a indústria farmacêutica ou algum importador e distribuidor aqui no Brasil. E ainda tem mais uma questão, que é a questão da BR do mar. Né? Então, não só o transporte internacional, mas o transporte nacional entre portos da mesma costa vai começar a aquecer. Já estão falando aí de um incremento de 40%, né, nessa operação. Então, você imagina, carga, que a gente está acostumado aí de modal aéreo, daqui para Manaus, por exemplo, ou rodoviário, daqui para Manaus, que demora uma eternidade, né? Com um risco grande de acontecer alguma coisa, a gente começa a ter linhas fixas
por exemplo, saindo do Porto de Santos, indo lá para o Arco Norte, para poder atender a região norte, né? Então, esse incremento, acredito que também vai facilitar um pouquinho a logística nacional e vai trabalhar bastante aí com a redução de custo, tá? Falar, porque acaba não tendo, como é que a gente pode falar assim, não acaba tendo uma concorrência, né? Você fica muito restrito naquele tipo de envio e pagando o seu preço, aceitando as dificuldades que a gente tem que aceitar, né? Algumas imposições que você não tem para onde correr e ainda paga caro por isso. Então, você... E contando que a concorrência é sadia, né? Faz com que as empresas invistam mais, né? Se dediquem mais e reduz o custo para quem está contratando esse tipo de prestação de serviço. Então, acho que todo mundo está ganhando, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sou participante, mas eu posso fazer pergunta também. Não, está aqui disponível para fazer pergunta. Há uns 4 anos, há um pouco mais de 4 anos atrás, eu já estava envolvida numa movimentação dessa de usar o container justamente entre os portos da costa brasileira para fazer o transporte. E a gente pensou em colocar data logger no container, quer dizer, a gente chegou a começar o projeto, mas a gente acabou finalizando o projeto, não comigo, e para poder identificar como se comportava a temperatura no navio do container, né? E outra questão muito interessante na época era que não se tinha AF para esse tipo de transportador. Pelo menos na época era outro órgão que eu não lembro qual era que concedia licença, era outro tipo de inspeção, são outros requisitos, né? Então isso a gente ficou na época, como é que vai funcionar? Hoje a parte regulatória mudou um pouco, tá tendo essa consideração por parte da vigilância sanitária de contribuir no conceito, vamos inspecionar, vamos liberar uma licença para essas empresas? Como é que está tendo hoje isso? Bom, eu sempre falo nas minhas aulas, né, quando a gente fala de comércio exterior, que o mais importante, o principal, é você contratar um bom despachante aduaneiro, tá? Você ter um bom prestador de serviço nesse quesito. Por quê? Tanto no aéreo quanto no marítimo, mas vamos aqui falar da questão do marítimo, já que você perguntou mais direcionado para o marítimo. Não existe uma legislação para o transportador, né? No que diz respeito a produto farmacêutico, tá? Tanto é que existem muitos problemas de incompatibilidade, tá? Até quando a gente fala de transporte de insumos, né? Às vezes vem muita questão de aroma com fragrância no mesmo container, porque não existe, né, nenhuma legislação sanitária que fale sobre cargas. Existe sim, é regido pela IMO, né, a International Maritime Organization, que fala sobre produtos perigosos, tá? Mas sobre produtos farmacêuticos, não. Então, se você não tem um bom prestador de serviço, ou seja, um despachante especializado nessa área, que consiga ter esse controle lá na origem, a carga já sai de lá de uma forma errada, né? Então, quando chega aqui, é aquele desespero, né? Então, desova container, separa a carga, já veio tudo errado, passou lá 30, 40 dias vindo lá da China para cá, de uma forma errada, e chega aqui tem que desovar container para poder atender o transporte rodoviário nacional, tá? Mas se você tem um bom despachante, ele vai fazer a contratação lá do transporte internacional, né? E isso já vai vir de uma forma correta. Esse serviço que eu falei, que estão oferecendo, o LCL, que é a consolidação de cargas, que eu falei que uma empresa lançou aí essa semana, eu achei muito bacana. Eles estão com uma rota fixa da Índia para cá, né? Acho que é de Mumbai para Santos, né? Olha qual a importância de ter
uma empresa especializada. Já vem essa carga da forma que já é preconizada na legislação nacional. Então, chega aqui, não tem aquele desespero. Ele chega aqui de uma forma que a gente consegue dar continuidade na logística internamente. Tá? Então, para mim, o principal é essa questão de contratar um bom prestador de serviço, né? No que diz respeito a transporte internacional e desembaraço aduaneiro. Tá? Mas o navio, ele continua, navio cargueiro, né, de container, continua na mesma, talvez na mesma pegada da aeronave. Né? Que regra tem para a aeronave? Agora a gente tem o CIV, né? E as empresas estão ali começando a se certificar, legal. Mas para o marítimo ainda não tem. Ok, eu pensei que, bom, essa questão de mudanças, esses marcos regulatórios demora um pouco, né? Dá para ver pela 430, né? Quanto tempo demorou para a gente colocar no papel algo que a gente já atendia, né? Pelo menos a armazenagem já atendia há quantos anos? Então, aí, Leila, é o que eu falo. Se tem pessoal da indústria farmacêutica assistindo a gente aqui, não tem, neste momento, como apontar o dedo para o transportador. Tá? Hoje, tem que apontar o dedo para o prestador de serviço, para o despachante ou para o transporte internacional. Quem contrata o transporte, o frete internacional. É para esses caras que a indústria tem que ter, a indústria ou o importador tem que ter atenção. Tá? Não adianta... Cobrar a transportadora que ela não adianta porque não tem regulamentação para boas práticas, para medicamentos exclusivamente. É o despachante mesmo que vai escolher. Não, tá certo você. Tá? E agora quem vai fazer pergunta sou eu. Ô, Cleito, você sabe mais ou menos quanto tempo tem esse prazo para começar a usar mais o transporte marítimo aqui no Brasil? Que eu realmente fiquei surpresa com isso que você me contou. Eu não tinha ideia de que a gente tinha esse modal aí quentinho aí para a gente poder usar aqui. A cabotagem ela é usada há bastante tempo já, tá? Mas existe uma restrição de linhas, né? Se eu não me engano, hoje tem 2 ou 3 empresas que fazem essa linha, né? Entre os portos do Brasil, tá? Então, a questão do governo hoje fazer essa melhoria para a cabotagem é mais para desenvolver novos entrantes, né? Isso estimula, por exemplo, a produção de estaleiros, né? Que é a construção aí de novos navios para atender essa demanda. Enfim, é o que eles querem dar incremento para gerar novos negócios, gerar emprego, né? E está se falando aí há muito tempo um incremento de 40%. Claro, a gente já não tem uma cabotagem bacana hoje. Então, qualquer incremento, ele dá essa diferença, né? 40%, nossa, é muito. Mas comparado com o que a gente tem hoje, realmente, qualquer incremento já parece que é uma big melhoria, assim, né? Então, e outra, para a gente entender, a questão da cabotagem foi muito importante nessa época de pandemia. Porque muito insumo chegava pelo Porto de Santos, ou até de modal aéreo, né, com Guarulhos ou Viracopos, e muita carga acabou subindo de cabotagem, né, para atender, por exemplo, ali Maranhão, né, então ia ali para o Porto ali de São Luís, para atender aquela demanda, né, daquela região. Então, subiu muita carga com insumos para atender a pandemia. Tá? Então, acho que a pandemia veio a dar uma aquecida aí nessa possibilidade de transporte. Deixa eu só fazer uns comentários. O Masali está aqui super participativo, está aqui todo... A gente está falando e ele está também fazendo as considerações dele, então só vou falar um pouquinho do que ele também disse, né? Na próxima eu vou incluir ele na live aqui. Põe ele aqui com a gente. Pergunta
isso, hein, Marzali? Pelo amor de Deus. Não, ele está mais contribuindo, está dando as opiniões dele, também dando algumas informações bem interessantes, assim. Ele escreveu algumas outras coisas também um pouco mais para cima, depois eu até falo, mas como a gente está nessa parte de portos, ele também deu algumas considerações aqui, né? Ele fala que no Brasil a gente já tem 3 aeroportos certificados, SAVE, né? CIV, um EID, temos 5 companhias aéreas certificadas e mais uma em curso, ele disse aqui também. Em 70% das cargas aéreas, após nacionalizadas nos aeroportos, no momento de sua remoção, saem caminhões secos, fora que boa porcentagem da cadeia do frio chega com TC4, trânsito aduaneiro, e são removidas para o EIDs em caminhão seco. Ele comentou aqui. Carga refrigerada sai do aeroporto, vai para o EAD em carga seca, mas não vai com envirotainer, nada? Ele diz aqui, são removidas para EIDs em caminhão seco. Ele falou aqui. 70% Mas aí das depende, Leila, se ela vem em caixa qualificada, né? Se esse transporte está qualificado, ok. Não, ok. Né? Ok, pode ser. Tem que ver se ela aguenta todo esse tempo de transporte, né, Cleiton? Porque a gente sabe que tem muitas embalagens aí que tem um tempo super restrito de temperatura, né? Vou dizer uma coisa, eu vi uma importação da Ucrânia para cá, cadeia de frio. Ele veio no aéreo, mas ele veio em caixa de isopor sem gelo. A caixa de isopor, não, e tinha uma manta por fora, parecia neoprene. Mas a manta estava em volta de cada caixa ou eram várias caixas? A caixa era enorme, a caixa era uma caixa pallet, praticamente. Ah, tá. E ele chegava e ele não tinha nenhum elemento refrigerante. E ele veio no aéreo. E na coleta no aeroporto a gente usou o veículo refrigerado, ok, certo? Quando eu baixei os datalogers fora e dentro, tinha um datalogger fora da caixa e outro dentro da caixa, dentro do volume, a gente vê porque eu disse, não é possível, ele fazia conexão em Amsterdã. Sabe quanto tempo demorou para chegar aqui? Não. Puxa, eu precisaria levantar, mas não deu desvio. Não deu desvio. A caixa era, você sabe, a caixa era EPS, mas era dessa grossura. Eu até a caixa era grande também. Não, eu tirei a caixa e coloquei lá o pessoal fazer o descarte. Um colega meu de trabalho falou, nossa, mas uma caixa desse tamanho, deixa eu levar para colocar a cerveja para o João. Vem cá, Cátia. Dá essa mantinha também, dá essa mantinha para mim, eu ponho tudo igual. Eu falei, você cabe dentro da caixa, querido. Você faz um furô, então, com a caixa, porque é muito louco. Mas e dava certo, viu? Foram várias importações, pelo menos todos os pallets tinham datalogger. Não teve desvio nenhum. Mais de 60, nossa, 80 pallets, assim, importações diferentes. O Mazzali falou aqui, que 5% vem embalagem adequada e 95% não vem embalagem adequada. Para quem não sabe, assim, quem está aqui assistindo e tal, o Mazzali trabalha no aeroporto de Viracopos, então ele tem um modal aéreo assim, na veia ali, ele está sabendo tudo que acontece na parte né, de aeroporto aí, na parte aérea, o Mazzali entende bem. Então, ele falou aqui que o importador utiliza muito o quesito estudo de estabilidade do produto para conseguir a aprovação na Anvisa e colocar o produto no mercado. E nisso ele não acaba transportando na imagem adequada, porque ele usa estudos de estabilidade dele para isso. Ok, então, justificado. Tá justificado, né, Leila? Mas aí, assim, metade da estabilidade do produto já se perde só nesse caminho para chegar aqui, né? Depois o que vai acontecer aqui no Brasil... Deixa eu botar live. Não, é um problema. Cadeia de frio, por mais que a gente já
tenha anos e anos de trabalho com cadeia de fluxo em caixa, ainda é um desafio para muita gente. Sempre vai ser, né, Leila? Por mais que a gente vai se especializando, por mais que a gente vai, né, entrando, entendendo, fazendo acontecer, a gente sabe que a cadeia fria sempre é pauta. A gente nunca vai tirar a cadeia fria de nenhuma pauta, né? Ela sempre vai estar ali, nos trend topics. Só uma que eu tenho uma pergunta que o Andy Araújo fez, que eu acabei passando, mas eu lembrei que tinha uma perguntinha dele aqui. No caso de uma transportadora visando o transporte de medicamentos por veículos terrestres, caso os veículos sejam agregados, ou seja, terceirizados, os mesmos devem ser qualificados na rota? Sim. Não, O termo agregado, não isenta nenhuma responsabilidade, né, Leila? Não, o termo é porque depende, viu, Rê? Tem transportadora que o agregado é aquele motorista que tem seu veículo que ele é chamado para atender aqueles picos de entrega. Então, ele entra lá, faz aquelas entregas e acabou o vínculo. O agregado, para quem trabalha com transporte de medicamentos, normalmente é agregado com contrato de prestação de serviço de exclusividade com a transportadora. É igual a uma frota própria. A diferença é que o veículo pertence ao motorista e não à transportadora, mas treinamento. Muitas vezes, esse motorista, ele comprou o veículo da própria empresa, né? Ele era ex-funcionário e a empresa oferece possibilidade para ele. Né? Então... Isso, exatamente. Além disso, Cleiton, eu vejo muito agregado, cuidar do veículo é dele, é a ferramenta de trabalho dele. Ele cuida muito bem do motorista cuidando do carro que é da frota da empresa. É muito diferente. Então, ele garante a manutenção, o baú sempre está limpo. Bom, é outro tratamento. Então, sim, o termo agregado, nesse sentido, vai transportar medicamento, ele tem que ser treinado, ele tem que estar inserido no contexto da transportadora, ele tem que atender tudo, é igual, não muda nada. A indústria farmacêutica... Não, coitadinho da história, né, Leila? Eu sou um agregado, não tenho culpa, eu não sei como faz, eu não tenho essa... Não muda nada. O seguro é da transportadora, o gerenciamento de risco, tudo. A responsabilidade, controle de pragas, tudo você tem que garantir com o agregado. A indústria farmacêutica costuma colocar como pré-requisito que a frota seja própria. E normalmente coloca um prazo médio de idade de frota, né? Porque ninguém gosta quando o veículo não chegou porque teve problema mecânico, né? Então, que ele vai chegar. Mas o frota próprio, no meu conceito, um agregado com contrato de exclusividade, de locação do veículo, praticamente, e todas as diretrizes seguindo os conceitos da transportadora, para mim está dentro. Não muda nada. Legal. Agora, aproveitando, acho que a gente pode aproveitar esse gancho, né, e falar sobre o mapeamento térmico, né, Leila, que a gente fez uma reuniãozinha prévia aqui antes de conversar com todos vocês, a gente entrou nesse assunto, né, Leila, tipo, de quem que é a responsabilidade do mapeamento térmico, né? Então eu pergunto, de quem é a responsabilidade pelo monitoramento de temperatura no transporte? De quem é? De quem, Cleiton? Responde. Quem é? Diz aí, de quem é? Quem vai responder? Não, o monitoramento de temperatura, quem tem que dar o monitoramento é a transportadora. É de quem transporta. É de quem transporta. O mapeamento... Mas aí você fala do veículo, no caso, né? Do veículo, eu vou transportar, eu ponho no veículo, eu ponho no volume, eu tenho que prover para o meu cliente o registro de temperatura do transporte. Mas o mapeamento térmico é a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem que ter a rota, estudar. Eu faço uma análise crítica aí das rotas que levam mais tempo, a rota mais quente. Bom, tem que fazer um estudo
para poder entender, né? Porque 2022 a gente vai ter duas coisas muito interessantes na área de medicamento. É a 430 e a rastreabilidade. Não, vem só, de medicamento, tudo junto. A rastreabilidade não saiu ainda, né? Também em 2022, abril. Um é março, outro é abril. Então, ou seja, tem que correr. Tem que sair correndo aí, né? Porque daqui a pouco, assim, março tá logo aí, né, gente? A gente tá falando o quê? Menos de 6 meses, né? Menos. Então, o mapeamento térmico a gente tem que fazer logo, porque, bom, já estamos fazendo. Eu tenho que pegar todo ano, né? Eu tenho que pegar do verão a verão. A gente já está na primavera, então se você não pega agora na primavera, para pegar em 2021, para 2022, você já tem ideia da solução que você vai dar? A ideia inicial da norma era você monitorar a temperatura um ano e no ano seguinte controlar. Agora não, você vai mapear, entender direitinho como é que está funcionando, como é que Plano de ação que você precisa tomar, você vai ver que uma rota tal é mais crítica, essa rota eu vou ter uma atenção especial, vou ter que desenvolver. Pois é, então, e as soluções que você vai pôr para garantir a temperatura para os produtos que vão ter que ter controle de temperatura, você vai ter que estar com a qualificação pronta em 2023. Viu, Leila? O que eu acho que é importante? A questão do mapeamento, eu acho que já está sendo discutido já, desde o ano passado, enfim. Eu acho que isso aí já está bem claro para todo mundo, inclusive de quem quer responsabilidade, né? Que é compartilhada, enfim, né? Quem que deve fazer isso. Eu acho que nesse momento que estamos, né, próximo aí do início do ano que vem, é como fazer a análise desses dados, né? E não é só jogar o datalogger ali e mandar para a rota, né, Cleiton? Não. Então, é como fazer a análise desses dados e como tomar as decisões acertadas, né? Com esse resultado, né, desses dados. Tá? Então, a questão operacional, né, de se fazer um mapeamento, para mim, eu acredito que para todos que estão assistindo aqui já está bem resolvido, né? De como fazer, do que utilizar, de que período fazer, né? Quantas vezes fazer, né? Cada um já determinou isso, como a Leila falou, vocês já estão fazendo. Quem não fez, já está muito atrasado. Quem não começou a fazer ainda, né? Está muito atrasado. Tudo muito bem alinhado assim, não, viu, Cleiton? Ainda tem muita. Tem que começar ontem, né? Agora, legal, foi feito, coletou os dados, como trabalhar com isso, né? Como trabalhar esses dados e como tomar decisões. Eu acredito que é o mais importante agora, do final do ano até março do ano que vem. Os dados, como interpretar, ao tamanho da amostragem que você teve, né? Porque precisa da amostragem grande, porque temperatura é muito louco. Antes de determinar os destinos, os primeiros para o verão que nós fizemos, a gente pegou uma lista do Instituto Brasileiro de Meteorologia, onde foi os pontos mais quentes no verão. Poxa, eu imagino que sempre vai ser a gente tem a tendência de imaginar que vai ser lá no Ceará, lá, né? Canoa Quebrada, né? Foi Tupã, por exemplo, deu 42 graus em Tupã, interior de São Paulo. Então não precisa ir muito longe para você colocar numa rota crítica. Mas a questão não é só a temperatura, é o tempo que o produto fica no veículo, né? Boa parte da indústria farmacêutica está no Sudeste, então quando vai para o Nordeste é um problema. Então, precisa sim ver. E quando o pessoal fala, poxa, mas a gente vai ter que monitorar, é um investimento que as transportadoras vai ter, não só com equipamento, né? Análise de dados que o Cleiton está falando, precisa de gente para ver, é muito dado. Identificar onde é o desvio, por quanto tempo ficou o desvio, é muita coisa, é muito dado. Mas isso não é nada fácil, né, Leila? É trabalhoso. A gente tem... Pode falar. A gente tem usado um monitoramento de temperatura com GPRS, né?
com geoposicionamento, para identificar onde o veículo está e acompanhar em tempo real a temperatura. Isso fica mais fácil para análise, porque você consegue muitas vezes identificar por que deu um pico tão alto, muitas vezes. E já se falaram, né, já foi falado uma certa vez que as filas de espera nos agendamentos das grandes distribuidoras é um problema do carro parado, muitas vezes no sol, e o ponto que dá um pico é ali. Quer dizer, poderia já descarregar se tivesse um programa melhor para recebimento de carga, mas receber carga é problema em qualquer operador logístico, né? Qualquer... Não, mas Leila, aí identificou, aí é que eu falo, aí está mapeando, identificou que o problema é lá no operador, no distribuidor, quem que é o cliente? Claro, mas hoje, Cleiton, muitas das entregas com agendamento em grandes distribuidores já vai em veículo refrigerado. Carga, aquela que a gente fala, transporte de carga fechada, né? Que é door to door. Né? As grandes. Não tem como você ficar fracionando e colocando em caixa isso. Você vai já mandar um caminhão inteiro fazendo isso, né, Leila? É porta a porta, né, que a gente fala. Então, o transporte porta a porta é mais fácil. Quem trabalha com lotação é mais fácil. O problema é quem trabalha com fracionado. Esse é o X da questão. Porque o fracionado, em algum momento lá no cross-dock, ele não tem só medicamento para entregar. Ele vai ter outros produtos que não requer esse investimento todo, né? Então, o coitado lá na ponta vai ter que, mesmo com aquela história de 8 horas, você pode tirar o monitoramento de temperatura, né? Que está na norma, até a ponto de dispensação lá. O ponto final, né? O ponto de dispensação para o paciente, desde que você tenha meios qualificados. Então, não mudou nada. Sem qualificar, né? Você só vai ter mais o controle, você vai ter. Então... A Valéria perguntou aqui, região sul também é considerada rota crítica? Toda rota é crítica, né? Toda. Mas quando a gente fala no inverno ainda, principalmente o sul, ele é mais crítico ainda no inverno. E no verão, não é porque o sul é frio, porque o Rio Grande do Sul, principalmente quando tá calor, o Rio Grande do Sul ele é muito, muito quente. Às vezes, qual foi a temperatura que você pegou? Porto Alegre, 50 graus. No inverno. No inverno. Que desse inverno também não foi muito lá aquelas coisas, mas, né? assim, A gente não teve... Quem espera, né? Você escolhe a sua rota crítica de inverno Porto Alegre, porque, nossa, vai lá fazer um suco. Não, foi 50 graus. Falei, vocês têm certeza que vocês mandaram para Porto Alegre? Tenho. Então, não teve algum desvio, não? A câmera não vai junto, a gente não tá A gente não tem a geolocalização, nesse caso do cliente, não tem. Aí você fica tentando encontrar o que aconteceu. Rastrear isso aí. Qual foi a hora de embarque? Para você tentar entender o que aconteceu realmente, para você poder, talvez, mitigar numa próxima ou tentar conseguir que isso não aconteça novamente, né? É engraçado que quem trabalha já... você ia falar, né, Rê? Não, pode falar. Eu só ia complementar uma pergunta dela, mas pode falar que depois eu complemento. Que a gente quem trabalha com transporte de medicamentos, principalmente com cadeia de frio, a gente está muito acostumado com qualificação da embalagem, né? Então, quando a gente vai qualificar a embalagem, coloca a rota crítica no verão para poder testar aquela embalagem, né? Para testar, você está estressando a embalagem no transporte para poder ver se ele aguenta e tal. O mapeamento não, né? Não tem isso. Você tem que mandar para todos, não só o crítico, porque o que você não considera crítico, de repente, vai ter desvio. Então, praticamente, você tem que desenhar todo. O que você falou é importante também, né, Leila? Que você tinha falado no começo. O ano inteiro, né? É fazer todas as estações, não é só considerar verão e inverno. É muito importante a gente mapear as outras estações também, né? E aí eu volto na história dos dados. Quanto mais dados, melhor. Sua avaliação ela fica mais precisa, né? A amostragem tem que ser grande, né? Bom, a Valéria, só para complementar, a Valéria também tinha perguntado aqui, estudo de mapeamento térmico das rotas. Todas as rotas precisam ser estudadas? É que ela fez essa pergunta antes daquela do Sul. Rotas até 8 horas de percurso estão isentas? Não, na verdade não, né? É uma rota que ela tem, o que está isento, no caso que a RBC fala,
quando você vai fazer o ponto final da dispensação. Então, eu sou uma drogaria que vai entregar na casa do cliente. Você ligou lá na drogaria X, pediu seu medicamento, alguma coisa assim, tá? Quando você é o ponto final da dispensação e essa entrega for até 8 horas, você está isento do monitoramento, né? Está isento de colocar. Desde que tem embalagem qualificada. Com a embalagem qualificada, exatamente. A qualificação da embalagem não tem mais conversa, todo mundo tem que fazer. Qualificação da embalagem, ponto. Ok. Mundo, né, perfeito, todo mundo está qualificado. Quando eu sou o ponto final da dispensação, então eu sou aquela drogaria, aquela clínica, que vai, aquele posto de saúde que seja, que está ali direto para nossa casa, e se não ultrapassar 8 horas, né, for até 8 horas, aí eu não preciso do monitoramento. É isso que a RDC fala de isenção no caso, mas não isenção de rota, né? A gente... Da distribuidora para a farmácia, e da distribuidora para o hospital, e da distribuidora para as clínicas, é isento. É isento também. Tá. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês acham do mapeamento, um mapeamento padrão ou mapeamento exclusivo para cada cliente? Vocês acham que o ideal é cada cliente fazer o seu mapeamento ou tipo, ter um mapeamento padrão que todo mundo pode utilizar ele como um informativo para tentar, talvez, ter para qualificar a sua rota ou para qualificar suas embalagens? Quer falar, Cleiton? Fala. Eu tenho o meu ponto de vista, né? Vai, fala. Eu prefiro mais abrangente. Eu prefiro que tenha como se fosse uma referência mais macro, né? Não de cliente para cliente, né? Mas eu acho que talvez não seja tão fácil acontecer isso hoje aqui, né, no Brasil. Pode falar. Não, eu estou atrapalhando, fala. Fala, Leila. Quando você que manda, Leila. A transportadora que está mapeando, ela coloca no veículo, certo? Eu tô entregando, quer dizer, eu estou estudando quanto eu estou submetendo os volumes, os medicamentos dos meus clientes no meu veículo. É isso que eu estou fazendo. E por rota. O que eu acho que muitas vezes pode mudar um pouco de cliente para cliente é o destinatário. Por exemplo, tem cliente que vende volume para distribuidoras. Esse é mais fácil. Mas tem cliente, tem empresa, tem indústria, tem distribuidora, importadora que vende para destinos mais no interior ou volumes fracionados. Então, tem muito mais cross-docking do que para quem vende grandes volumes. Então, tem que prever. Um pode atender para um cliente, mas eu vou ter que ter... eu tenho que fazer a rota original do cliente. É isso que tem que ser feito. O original dele. Tem que pôr no produto do cliente, a nota fiscal dele, e fazer um monitoramento até o final, para se ter ideia das diferenças. Da rota, né? Entre as capitais, eu acho que não muda muita coisa, né? Tipo assim, não muda. Aproveita. Se compartilha. Se não que é muito específico, não. É meu ponto de vista. Acho que até uma parte do processo, até um certo caminho, dá talvez, né? Onde está a maior parte, inclusive, da logística, né? Que está nesse. É que gera muito mais dado assim. Tá, legal. Aqui a gente tem mais. O Mazzari falou. Na minha opinião, neste momento, as associações e entidades de logística farmacêutica deveriam se unir para mapear rotas semelhantes, é o que a gente falou, né? Entre os transportadores, dessa forma pode haver uma redução. Acho que até um certo ponto dá para se unir, fazer uma rota, e aí quando o braço estica muito, né, a perna estica muito, talvez fazer um mapeamento, né, mais detalhado nessa perna mais crítica, alguma coisa assim, né? Mas eu vejo as empresas se virando, né? Eu estou usando o Datalog descartável com umidade, temperatura e umidade. É uma dificuldade para encontrar.
encontra datalogger com temperatura descartável, que é o que é utilizado para a cadeia de frio. Né? Então, a cadeia do frio não se monitora a umidade, né, Leila? A gente já sabe que é úmido, não tem que... Não tem. Então, é difícil de encontrar. Olha, é duro, viu? Não é tão fácil, não, porque eu vejo cliente colocando o datalogger no volume e deixa o transportador. É o cliente que coloca no volume, faz um acordo com a transportadora para ele não baixa os dados na ponta. Ele volta o datalogger para o cliente. Tá. E essa reversa dura 20, 30 dias. Tá fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, porque aí quando chega esse datalog, se não for extraviado, aí, se ninguém parou a leitura dele lá, entregou, você vai ter que identificar qual foi a hora que chegou, que tá. Para você cortar ali o gráfico, né? Cortar os dados. Você tem que puxar pelo Excel, senão você vai ficar doida. Porque vai ficar doida, porque o datalogger ele tem que dar o dado criptografado que impede que você faça alguma alteração, mas ele tem que dar a possibilidade de baixar em Excel também, porque o Excel você seleciona, coloca a máxima, a mínima, tudo melhora a vida de quem está analisando. Mas é um trabalho, viu? Trabalho, né? Não é só colocar o datalogger, é toda uma análise, né, Leila? É isso que é a grande briga que a gente tem aí, né? Tipo, a gente que faz muito esse trabalho, né? De qualificação e tudo mais. Às vezes escuta, mas é tão fácil só colocar o datalogger na caixa. Né? Estamos aí enfrentando tudo isso e a gente tem que ouvir isso, mas faz parte, né? Bom, gente, eu não vou estender muito, né? Acho que o nosso bate-papo aqui está super gostoso. O pessoal aqui está bem... Vamos deixar um gostinho de quero mais para a próxima, né? Era mais para a gente poder fazer um bate-papo, né? A gente está sempre conversando, essa é a verdade, né? A gente está sempre ali trocando mensagens em grupos de WhatsApp, mas tem hora que é legal a gente conversar, assim, de portas abertas para que outras pessoas possam ouvir também, né? Esses bate-papos, eles são muito importantes, eu acho que eles são bem interessantes, bem enriquecedores, né? Eu acho que a gente tem hoje a gente tem, assim, tudo começou pela pandemia, né? O fato da gente fazer essas lives e tudo mais, e acho que isso fica mas uma coisa que até vai ficar. Porque é muito legal, assim, a gente pegar uma horinha do nosso dia, fazer um bate-papo, conversar, ter uma interação. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Peraí, só tem uma pergunta. Datalogger de uso único ou contínuo, quais são as vantagens? Ih, Valéria, esse assunto da outra live. De uso ou descartável e... Datalogger de uso único ou contínuo, quais são suas vantagens? Os dois têm os seus prós e os contras, né? O ruim o ruim do descartável é que ele parou da leitura, acabou. Literalmente lixo, né? O reutilizável, enquanto tiver bateria, ele tá, desde que você calibre todo ano. Tem uns que também tem a possibilidade de você trocar essa bateria, ou seja, ele não morre nunca, né? Troca a bateria, estou calibrando sempre. Só que a desvantagem dele, que além do custo dele ser muito elevado, exige uma validação de software para você poder utilizar, né? Que a validação de software é outro problema que a gente tem que fazer por máquina, tem todo um custo, ou você faz a validação, você contrata uma empresa que faça, e aí tem que ser em cada máquina que vai ler. Então, esses dataloggers, se você vai fazer a validação, você tem que trazer esse datalogger realmente de volta para ler na sua máquina, porque ele só baixar os dados lá na ponta. Se esse computador não for validado, o software não for validado, também não serve os dados que foram descarregados. Então, tem-se o contra no sentido financeiro do negócio, mas ele é um pouco mais caro, mas é um investimento único, né, Leila? Assim, eu fiz o investimento e depois eu só tenho o custo da calibração anual, né? Já os descartáveis já vem com a calibração, você não tem validação de software, não precisa ficar pedindo ele de volta. Chegou lá, a pessoa descarregou, te mandou o gráfico, ele já pode fazer o descarte dele.
Tem data log para todo jeito, né? Esses que precisam de um software para baixar já é mais difícil você trabalhar com mapeamento térmico, porque quem vai baixar na ponta já tem dificuldade. Tem data log, tem um muito utilizado em importação, que é descartável, mas é só temperatura, que você sai do USB, baixou, tá lindo, maravilhoso. Bom, É tudo, lindo, gráfico. só fazendo adendo, né, gente? Já que a gente aproveita a oportunidade para também falar que a gente também tem este produto. Olha, não foi combinado. Leila levantou para Não foi combinado, mas é Não porque já foi que a gente entrou combinado. no assunto, veio uma pergunta. Põe pertinho deixa eu dar uma olhadinha, põe perto da câmera. Aqui, ó. Que 60. Ele é USB. Nossa. Ele é USB, tem a entrada USB aqui. Ele é, como é que a gente pode falar? É inviolável, então não tem problema de entrar água, nada disso, tá? Ele vem lacrado, não sei se dá para ver aqui, ele tem um Conheço o modelo, é ótimo. Ele tem um picotezinho que a gente abre, pluga no computador, já vem calibrado, a gente já vem programado, tudo de fábrica, não tem que fazer nada. Tem só que apertar o botãozinho aqui para começar o monitoramento. Apertou o botão, colocou, chegou na ponta, eles vão abrir o saquinho aqui, faz o picote, plugou no computador, pronto. Aí ele já... É só a temperatura. É só a temperatura, tá? Não é umidade. Nem você falou mesmo, a gente tá desenvolvendo um com umidade, mas a gente sabe que realmente o custo é muito grande e a gente não tem muita solicitação de data log com umidade, Leila. Todo mundo pede mais só com temperatura também. Então é por isso que eu fiquei curiosa. O pessoal está fazendo mapeamento térmico mesmo? Porque... Mas olha, a gente tem solicitação de mapeamento térmico só de temperatura, viu? A gente está tendo de clientes. Pois o meu é com umidade. Eu não posso tirar a umidade ainda do mapeamento. Não, mas carga seca, né, Leila? Vamos falar a verdade. O cadeia fria, tudo bem, mas o carga seca... E mapeamento térmico é da carga seca, né? A gente quer mapear a rota justamente para ver o quanto a gente vai... pega a carga seca. O que mais pega, o maior volume é carga seca. Sim. A porcentagem nem se compara. Por mais que o valor agregado da cadeia fria é muito grande, em valor, né, em volume, a carga seca é muito... Aqui, ó, a Valéria perguntou o custo, né? Aí o custo depende, Valéria. Assim, tem de todos os compra bastante que o custo cai. Compra exatamente. Conforme vai aumentando a quantidade, logicamente o custo vai diminuindo, mas assim, o datalog descartável, ele é muito mais barato que reutilizável. Isso é fato, tá? Mesmo porque quando você compra um que é reutilizado, assim na faixa, vamos ver um 400 reais, 450, aí você tem que calibrar. Aí cada ponto é 40, 50 reais, dependendo de como você vai calibrar, você vai gastar mais de 50 reais em cima. Então, vai sair aí uns 550, 600 reais cada datalog. Por aí. Bom, gente, eu vou encerrar para não ficar muito, estender muito, né? A gente já está aí com 1h15, 1h10, 1h15 mais ou menos de live. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo, estão até o momento, né? Muito legal nossa média de pessoas assistindo tá se mantendo, então a gente vê que as pessoas realmente estão aqui porque querem ouvir o que a gente tem para falar, o que a gente está aqui. O intuito era justamente a gente fazer um bate-papo, deixar uma coisa descontraída, uma coisa só para a gente meio que mostrar as nossas opiniões, as nossas ideias, né? A gente tem uma RDC para seguir, para mostrar o que é certo, o que precisa realmente, mas a gente também tem o nosso dia a dia, né? Acho que nada melhor do que a gente ter a vivência no dia a dia e compartilhar essas experiências e compartilhar tudo que a gente vivencia aí, né? Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui, né? Nos assistindo até o momento. A gente até tem mais coisa para falar aqui, eu estou vendo que tem bastante participação, as pessoas estão aqui bem participativas aqui no nosso chat, mas para não ficar muito cansativo, não vou estender muito, assim, acho que a gente conseguiu bater
Também é bom deixar o gostinho de quero mais para a próxima, né, Didi? Segunda temporada. Vamos para a segunda temporada. Mas é isso. Eu achei muito interessante o que a gente falou, né? Pessoal que está aqui assistindo, quem tiver realmente mais perguntas, pode mandar para a gente, né? Porque a live acabou, que a gente não está aqui para, né, para responder. A gente vai conseguir responder aberto para todo, mas realmente, se tem uma pergunta que quer fazer, pode mandar para mim, para a Thaís, para a Leila, para o Cleiton. Acho que aqui a gente está todo mundo aberto, né? Para responder tudo. Agradeço todo mundo que estava aqui participando, estou assistindo, eu estou acompanhando aqui, às vezes dou uma olhadinha para o lado, porque eu estou aqui com o notebook acompanhando justamente as perguntas do chat do YouTube, né? E aproveitando só mais uma vez, né, para quem quer conhecer um pouco mais dos produtos da Emba, a gente tem diversas soluções, inclusive para falar um pouco até dessas soluções que a gente estava dizendo de rotas críticas, de rotas que precisam de um tempo mais de transporte. A gente tem caixas totalmente qualificadas, sustentáveis, que foi feito assim, que a gente desenvolveu, material bem robusto, com um gelo diferenciado para aguentar essas rotas tão longas que a gente precisa aí em alguns momentos do nosso transporte. Também temos os dataloggers, enfim, temos uma infinidade de produtos, então quem quiser saber um pouco mais sobre os produtos que a Emba tem, podem nos conectar pelo Instagram, comigo, com a Thaís, enfim, nosso site, enfim, todos os canais que a gente tem disponível. Lembrando que quem não preencheu a ficha e quiser participar do sorteio, aqui no link do próprio link aqui do YouTube, tem o formulário para vocês preencherem a ficha e também nos siga no Instagram. E aí a gente vai fazer o sorteio na sexta-feira, a gente faz o sorteio. Então, são 3 brindes. E vou deixar aqui, o Cleiton colocou o arroba dele também, o Instagram dele. Vou deixar o meu também. O daí embaixo todo mundo já tem, mas eu também coloco. Thaís, você vai colocar o seu? Leila, você consegue colocar o seu ou quer que eu coloque? Coloca o da Andreane, Instagram da Andreane. Como que é, Andreane? Grupo Andreane Logístico. Instagram? Grupo Andreane Logística. O da Emba é grupo EPS? Grupo Emba EPS. Coloquei o meu e a Thaís colocou o seu? Não. Você colocou? Quer que eu coloque aqui? Uhum. Arroba. Vieira. Tá com H, né? Isso. Tá, H no final. Vieira com H no final, é isso? Isso. Certo? Isso. Então é isso, gente. Agradeço todo mundo que estava aqui. Agradecer mais uma vez o Cleiton e a Leila aí pela disponibilidade de estarem com a gente, batendo esse papo. Muito obrigada. Quer fazer uma consideração? Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, para ficar acompanhando nosso canal, o canal do YouTube, no Instagram, que a gente vai estar postando bastante coisa sobre o dia a dia aí da logística, qualificação de embalagem, que é o nosso mundo aí, nosso dia a dia. Então, para todo mundo ficar ligadinho, precisar de informação, só perguntar lá que a gente está aí disponível sempre para responder e ajudar todo mundo. Muito obrigada. Vocês também, passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Bom, eu agradeço bastante a vocês, Thaís, a Rê, Cleiton. É sempre muito bom conversar, fazer uma live nesse formato, né? A gente fica muito à vontade, a gente discute muito fácil a experiência que a gente tem, aí entra o Masali, aí entra o pessoal, sempre contribuindo. Muito legal, muito gostoso. Me convide mais, tá? Mas não tenha dúvidas. Muito obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece a participação de vocês e ter aceitado o nosso convite. Também agradeço a participação, Leila. Sempre um prazer estar do seu lado. E já fizemos muitas. Teve história. Enfim, agradecer a Rê, a Tá, a Emba, ao Cris, né? Sempre que precisar, estamos aí, atendemos sempre o chamado de vocês. Para nós é sempre um prazer. Como a Leila falou, o papo flui fácil,
né? Pra É gente longe aqui, se a gente deixasse, né, gente? descontraído, eu acho bacana assim. Agradecer quem assistiu, quem acompanhou, quem está até o finalzinho aí. Estou vendo alguns professores lá da Racine, estou vendo alguns alunos da Racine, estou vendo muitos ex-alunos da Racine. E o principal, todos eles, sendo aluno, professor, são todos profissionais da logística farmacêutica. Então, eu fico bastante feliz de estar podendo falar e atender juntamente com vocês esse público. Eu deixei lá, como você falou, o meu @, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre colocando eventos e vagas de logística farmacêutica lá no Instagram. Coloquei também o acesso a 2 links do Instituto Racine, um que é do curso de intensivo de logística farmacêutica e outro que é da pós-graduação. Acessa lá, dá uma olhadinha, quem tiver interesse em fazer ou o intensivo ou a pós-graduação, fique à vontade, me chama no Insta, lá no direct, a gente bate um papo e eu explico melhor como funciona, tá bom? Um beijo, meninas. Isso, pessoal. Também tá vendo algumas perguntas aqui, mas mandam pra gente depois direitinho, que a gente vai respondendo mesmo, não sendo para todo mundo, mas a gente responde, tá bom? Um abraço para todos vocês. Obrigada, meus queridos, por aceitarem meu convite, nosso convite, por a gente ter feito esse bate-papo bem gostoso. Já fica aí que em breve terão novos convites, que a gente é assim. Quando o negócio é bom, a gente continua. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente participando, escrevendo, comentando e participando aqui da nossa live. Agradeço todo mundo de coração. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, gente.